A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Estamos aqui agora para poder gravar esse vídeo, já que amanhã é o segundo domingo do mês, é o dia da Bíblia. Então, é claro que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deve ser lembrada todos os dias. Mas amanhã, que é o segundo domingo de dezembro, é um dia específico para as pessoas voltarem-se para a palavra de Deus, principalmente nós evangélicos que dizemos. Infelizmente, há muitos que se dizem evangélicos, muitos que se dizem cristãos, mas não dão um devido valor para a palavra. Há muitos que levam a Bíblia para a igreja e somente lá fazem o uso da leitura. E acabando o culto, infelizmente não são poucos que têm a prática de deixarem a Bíblia lá no cantinho do banco e só voltar a lê-la no a casa de Deus, a igreja, né? Agora tem uns que vão na igreja somente aos domingos, aí fica bem custoso, bem difícil, né? Mas a verdade é que o servo de Deus, que é verdadeiramente um cristão, ele ama a palavra de Deus. Ele ama a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Eu te convido nesse momento a nós fazermos uma reflexão no 119. O Salmo de número 119 é um salmo que nos fala muito ao coração. É um salmo que foi escrito por o sacerdote Esdras. É um sacerdote muito hábil na lei do Senhor. É um sacerdote que colocava em seu coração em aprender a palavra de Deus e também ensinar a palavra de Deus. Então estou fazendo essa live para trazer esse incentivo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, para que passe a meditar mais na palavra de Deus. De número 119, ele é o maior salmo que nós temos na Bíblia e é um salmo que contém aqui 176 versos. E dentro desses 176 versos, nós temos aqui muitas palavras que trazem algumas características, uns adjetivos muito interessantes à palavra de Deus. Quando nós lemos o Salmo de número 119, nós vamos ver que algumas palavras estão linkadas, elas são sinônimos, elas, apesar de ter um sentido, vamos dizer assim, específico, mas todas essas palavras fazem menção ao uso da palavra de Deus. Então nós temos aqui, por exemplo, no Salmo 119, no verso de número 1, a respeito a lei do Senhor. No verso de número 2, nós vamos ter aqui os testemunhos. No verso de número 3, nós teremos os caminhos. No verso de número 4, os mandamentos. 5, os estatutos. No verso de número 7, os juízos. Então, todas essas palavras, elas fazem menção à palavra de Deus, às escrituras sagradas. Então, baseada no Salmo de número 119, nós vamos aprender aqui algumas coisas para poder nos trazer esse incentivo ao estudo da palavra de Deus, já que amanhã é o segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que eu queria destacar está no verso de número 9, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, o salmista, ele vem dizendo que a palavra de Deus, ela é um meio santificador, purificador. Então, se você quer agradar mais a Deus, se você quer se santificar ainda mais, então cabe você ler, estudar e praticar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pois ela é uma fonte de purificação, é uma fonte de santificação. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. E ele responde dizendo: observando-o conforme a tua palavra. Louvado seja Deus.
Outra coisa também queria destacar, está no verso de número 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então, a palavra de Deus, no caso aqui o salmista, ele folgava-se, ele tinha deleite, ele tinha regozijo, ele tinha prazer mais na lei do Senhor do que em todas as riquezas. Então, isso é uma coisa muito gloriosa. Por quê? Porque as pessoas hoje, em tudo que elas fazem, a maioria delas é em prol do dinheiro. O seu tempo, a sua dedicação, ela empenha para poder, então, trazer assim um deleite através das riquezas, um deleite através do ouro, da prata, dos dinheiros, né? Mas a palavra de Deus, ela sim é que traz o verdadeiro deleite, é que traz a verdadeira alegria para as nossas vidas, para os nossos corações. Então, nós devemos nos folgarmos, nós devemos deleitarmos mais na palavra de Deus do que nas riquezas. Outra coisa também queria destacar é o verso de número 20, que diz: a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Então o salmista, ele desejava, ele ansiava meditar nos juízos de Deus, na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela deve despertar esse anseio no nosso coração. Assim como nós temos o anseio, ou muitas pessoas têm o anseio de assistir algo agradável, algo que gosta, de escutar algo que gosta, de ver algo que gosta, né? Que traz aquele deleite, que traz aquele prazer à vida da pessoa. E muitas das vezes, quando a pessoa não tem acesso àquilo, ela fica até triste, ela fica até angustiada, né? Então a palavra de Deus, ela deve causar esta angústia, essa tristeza em nós no dia em que nós não meditarmos nela. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós devemos meditar manhã após manhã, dia após dia, porque nós devemos ansiar pela palavra de Deus. Devemos ter o desejo de conhecer mais a Deus, porque essa é a instrução que Oséias capítulo 6 e versículo 3 nos deixou. Conheçamos e prossigamos em nosso Deus. Outro verso que eu queria destacar está no verso de número 25. Abra sua Bíblia. 119, no verso de número 25, que está escrito: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é ela que traz o ânimo para as nossas vidas, para os nossos corações. Então o salmista está declarando que a alma dele estava pegada ao pó, estava angustiada, estava triste, mas a palavra de Deus, ela trouxe vida. Assim também como no verso de número 28, que diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus é vida, no verso de número 25, mas a palavra de Deus também é força, no verso de número 28. Vamos meditar na Bíblia Sagrada. Vamos ler mais a palavra de Deus, porque nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de angústia e de tribulação, ela nos dará força, ela nos dará ânimo, ela nos dará vigor, ela nos dará esta esperança que no futuro que Deus pode agir e intervir nas nossas vidas. O choro pode durar uma noite, diz a palavra de Deus, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz ainda o verso de número 72 do Salmo de número 119. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. É bem na verdade que as riquezas, o dinheiro, nos traz muito benefícios, nos traz muitas bênçãos, vamos dizer assim, materiais. Mas bênçãos espirituais, somente a palavra de Deus, ela pode nos dar. Foi Jesus quem disse em Mateus 4,
e no versículo de número 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é melhor, ela é mais instrutiva. A palavra de Deus, ela nos traz mais recursos para as nossas vidas do que as riquezas, do que o dinheiro, porque os dinheiros se esgotam, as riquezas se esgotam, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, melhor é para mim, melhor é para você termos a palavra de Deus do que as muitas riquezas. Diz também o verso de número 81. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na sua palavra. Então, diante dos desafios, diante dos problemas da vida, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que nos dá essa âncora, que nos dá essa fé. Porque a fé, a confiança, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu aconselho a você, meu amado irmão, minha amada irmã, a gastar tempo com a palavra de Deus, a estar na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus, através também dos louvores, dos bons louvores, que são a palavra de Deus cantada. E esta palavra cantada, pregada, ou a palavra que você mesmo gasta tempo em lê-la, esta palavra, ela dará confiança a você. Ela te fortalecerá. Muitos estão apáticos espirituais. Muitos não estão subsistindo os problemas e as lutas, e principalmente o servo de Deus. Principalmente o cristão, aquele que se diz ser um evangélico. É necessário ele meditar na palavra de Deus dia após dia, porque é a palavra de Deus, é o conhecer a palavra de Deus, é o praticar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que vai fortalecer a sua fé, que vai te dar uma confiança poderosa em Deus, em que nada te abalará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é necessário nós gastarmos tempo com ela. O salmista diz aqui no verso de número 92, olha que verso lindo: se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Olha o que diz ainda o verso de número 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Oh, maravilha! Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, o apóstolo Paulo vai nos dar uma orientação, que tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor nisto pensai. E se tem algo bom, se tem algo agradável, se tem algo que é digno de louvor, se tem algo que tem virtude, que tem poder, é a palavra de Deus. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando o nosso prazer está na lei do Senhor, na Bíblia Sagrada, meus irmãos, será de grande valia espiritual pelas nossas vidas. Não somente na nossa vida espiritual, mas na nossa vida conjugal, na nossa vida ministerial, na nossa vida social, nosso relacionamento com a nossa família. Nós seremos tremendamente abençoados se nós gastarmos tempo na meditação da palavra de Deus. Diz o verso de número 100, olha como é a palavra de Deus, ela é proveitosa. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela dá entendimento, ela dá sabedoria. Então, você pode ser mais sábio, você pode ter mais entendimento do que um ancião, do que uma pessoa que já está com seus cabelos brancos, que já teve muitas experiências, mas muitas pessoas passaram por muitas experiências, mas mesmo assim não adquiriram a sabedoria. Deram murros na ponta de faca e hoje muitas delas já estão avançado em idade e não fizeram nada na vida.
Por quê? Porque não tiveram a palavra de Deus como a sua regra de conduta e fé. A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria para vivermos as nossas vidas. Diz ainda o Salmo de número 119 e o verso de número 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, para o salmista, as palavras de Deus eram mais doces do que o mel. As palavras de Deus, elas são agradáveis. E se elas foram para o salmista, elas também têm que ser para a minha vida. Ela também tem que ser para a sua vida. Nós devemos sentir prazer, alegria, meditar, estudar a Bíblia deve ser algo agradável e não algo ruim, e não algo pesaroso, e não algo como se fosse um castigo para as crianças, mas a palavra de Deus, ela deve ser algo agradável. Você deve ter alegria, você deve ter prazer em ler, em meditar, em ouvir a palavra de Deus. Ainda nos versos de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos mostra o caminho pelo qual devemos andar, pelo caminho que devemos seguir, como nós devemos proceder em tantas áreas de nossa vida. Se queremos ter sucesso, se queremos ser bem-sucedidos, é necessário usarmos a palavra de Deus como lâmpada. Aqui se refere, imagine você numa noite totalmente escura, sem nenhuma luz, sem nenhuma energia, e você, quando está em densas trevas, você não consegue dar um passo, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Mas quando você faz uso de uma pequena luz, você já começa a perceber o caminho que você deve andar. Você já começa a ver ali quais são os embaraços que estão à sua frente, se há um buraco, se há algo em que você possa se machucar. Então ali você sai daquele caminho para trilhar um caminho mais firme, para trilhar um caminho mais seguro, porque você está de posse, você está com o uso de uma luz, de uma lâmpada. Assim é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Então fica aqui essa breve meditação, esse breve incentivo a você, para que você dê mais crédito à palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e ela continua sendo fonte de bênção ainda nos dias atuais. Quanto mais agora nos dias que estamos vivendo. Dias difíceis, dias de muita tribulação, mas a palavra de Deus, através dela, nós temos fé, nós temos força e nós temos esperança. E a maior esperança é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa fazer nesse momento, que você possa reconhecer os seus pecados, que você possa reconhecer o amor de Deus pela sua vida, aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha os seus pecados perdoados e você possa ter direito à salvação, à vida eterna. E é nesta palavra que nós encontramos esta e tantas inúmeras bênçãos para as nossas vidas. Então que Deus em Cristo te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.